Amém? Paulo, aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 em diante, por gentileza, tome sua Bíblia, diz assim o texto: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Amém? Hoje nós estamos concluindo o mês de outubro, que nós dedicamos todo ele a falarmos sobre a reforma protestante, que nós aprendemos aqui, eu acho que foi, não sei se para você, né, mas de tudo que a gente ouviu aqui, a minha principal lição, coisa que eu extraí assim, foi muito edificante, muito esclarecedor para mim. Quando a gente fala da reforma protestante, nós não estamos falando de um evento exclusivo na história da igreja e do povo de Deus. Nós vimos que ele é parte, né? Esse evento, esse acontecimento, é parte daquilo que Deus vem fazendo desde sempre. Deus sendo o condutor da história, aquele que governa toda a história, aprove a ele num momento muito específico, num momento muito delicado da igreja, do seu povo, desenvolvimento do seu plano por meio da igreja, intervir soberanamente do jeito que interviu através dos homens que ficaram marcados na história da igreja, Lutero, Calvino, os pré-reformadores e todos eles. Mas é isso, nós ouvimos isso, nós aprendemos isso, e é justamente isso, foi mais um momento na história da igreja, onde a igreja do Senhor Jesus sofreu uma intervenção por parte dele próprio, que é o cabeça da igreja, para continuar marchando, para continuar indo em frente. Deus usou os homens do passado para que sua vontade, sua verdade, seus planos fossem levados a cabo. E nós, Wesley, nós somos um povo dentro dessa mesma história, com responsabilidades iguais ao dos homens do passado. A história continua. A história não parou. Eu fui pregar para jovens na sexta-feira, né? E aí eu estava falando sobre o que Paulo diz aos Tessalonicenses no capítulo 5 da primeira carta, quando ele diz que nós não somos da noite, né? Nós não somos da noite, nós não estamos embriagados como quem bebe à noite, também nós não estamos dormindo para que a vinda do Senhor nos pegue como um ladrão. Nós estamos acesos, alertas, ligados e acordados. Mas a gente vive num tempo hoje em que boa parte da igreja se encontra num estado de letargia, sabe? Sendo arrastado pela correnteza cultural e social, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo que Deus está fazendo. E aí eu fiz uma pergunta para os jovens, né? Tinha muita gente ali, 16, 17, 15, 18. Eu falei, se o pastor cai duro lá atrás agora, morre agora, eu morro aqui na frente agora, e os líderes morrem aqui também, a igreja vai acabar porque vocês querem jogar Free Fire a noite toda? E aí, quando tu fala do Free Fire, você já pega um montão de uma vez, né? A obra de Cristo vai estacionar só porque você quer maratonar a série? Vai acabar tudo porque você está envolvido com outras coisas? Eles foram ficando com a cara de assustado assim. Eu falei, pega ele, Jeová. E o que eu quis dizer a eles é, vocês estão inseridos, vocês não são crentes? Vocês estão inseridos no que Deus está fazendo. Vocês têm um compromisso com o reino de Deus, vocês têm um compromisso com a obra de Deus. Vocês não são donos de si. Vocês são ferramentas, instrumentos, membros do corpo do Cristo que está agindo na história. A exemplo de quem? De Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de tantos outros. Esses homens foram ferramentas para o seu tempo e a igreja soma com seus membros específicos é uma ferramenta para esse tempo.
Então, o que mais me marcou nesse período que nós estamos aqui é saber que a reforma protestante é um evento que faz parte da história toda da Igreja de Cristo Jesus. E nós fazemos parte disso. A coisa continua. A gente vai acabar aqui, eu não sei quem vai ser o próximo pastor da Igreja Sombra, eu vou morrer, eu vou embora, quem vai vir depois tem que continuar esse negócio. Ai, minha avó orava, meu avô orava, eu tinha um pastor de oração e a gente não. Ah, antigamente o pessoal pregava muito o Evangelho, tinha compromisso com o Evangelho, as mensagens não eram antropocêntricas e a gente não. Ah, Lutero, Calvino, fulano, ciclano, John Knox e a gente não. A gente sim. A gente sim. E um dos lemas que foram perpetuados pela própria reforma, pelo movimento da reforma é igreja reformada sempre se reformando. E é uma loucura isso, né? Porque a igreja santa de Cristo Jesus precisa sempre se reformar, está sempre se reformando. Porque ela é composta por gente igual a mim e a você, pecador. Gente que tende a abandonar a verdade de Deus para ficar com as nossas próprias mentiras. A se desviar do que Deus propôs para nós para ficar com as nossas próprias propostas. Então a coisa continua, nós estamos continuando e nós vamos continuar seguindo adiante. E aí quando a gente olha para o que foi feito lá, a gente desfruta e aproveita do que foi produzido. E, de maneira mais específica, quando a gente pensa no que foi produzido na Reforma Protestante, é inevitável, uma vez que nós não temos condição de esgotar tudo que foi produzido lá, ficarmos pelo menos com aquilo que foi sintetizado, os 5 solas da Reforma Protestante. É o que a gente está vendo aqui. No primeiro domingo nós vimos o pastor Hilton falando sobre sola gratia, somente a graça de Deus. É por isso que o homem é salvo, pela graça de Deus. No segundo domingo nós vimos o Ítalo aqui falando sobre somente a fé, o meio pelo qual o homem se apropria da salvação, somente pela fé e não por obras. Nós vimos no terceiro domingo Giovanni falando aqui que somente Cristo e ninguém mais leva o homem de volta para Deus. É o pão vivo que desceu do céu, é aquele que alimenta a alma do homem e tira o homem da cova fria, dando vida ao homem. Nós vimos no quarto domingo o presbítero Marcos falando aqui que somente a Escritura e nada mais, somente a Escritura, é nossa regra de fé e prática. É o nosso manual de instrução, é a nossa bússola, é autoridade, é juiz sobre tudo e todos. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que é maneiro, não é sobre o que me atrai, é sobre o que está escrito e ponto final. Wesley, mas eu não concordo com o que está escrito. O problema é seu. É a verdade de Deus. É a palavra de Deus. É Deus falando e comunicando a sua revelação a todos nós. E como que uma cereja em cima do bolo, como que um nó bem dado, como se eles estivessem apertando os 5 pontos, o último ponto dos 5 solas, o último grande slogan produzido pela Reforma Protestante, é o que nós vamos tratar hoje, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. E eu digo que é como se eles estivessem amarrando todos os 5, eu digo que é a cereja do bolo, porque não tem outro sentido, ou não tem como terminar de uma outra forma, não faz sentido. Porque se nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé, somente Cristo nos leva de volta para Deus, e somente a palavra de Deus, a Escritura, é a verdade de Deus para nós, somente a Deus a glória. É desse jeito que a gente tem que terminar. Quando a gente olha para os primeiros 4 solas, para os primeiros 4 pontos, nós vamos ver que o negócio não tem nada a ver com o Papa. Tem nada a ver com o clero, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com você. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. A graça dele, a fé na obra dele, a palavra dele, ele na pessoa do seu filho, então a ele a glória. Somente a ele a glória. E quando a gente fala desse 5º sola, dentro do contexto da Reforma Protestante,
mais especificamente, vale ressaltar duas coisas em especial. Primeira é que a ideia de vivermos para a glória de Deus e termos o próprio Deus como fim último de todas as nossas ações, de toda a nossa vida, era algo desconhecido pelo povo. O povo não sabia o que era viver para a glória de Deus. Isso foi exaltado pelos reformadores, de que o homem deve viver para a glória de Deus. Calvino, o próprio Lutero, isso se vê de maneira muito clara, né, na história de Lutero o Sapateiro. Já contamos aqui um monte de vezes, né? Mas tem alguém que não ouviu aqui a história de Lutero o Sapateiro? Pode levantar a mão, irmão, sem crise. Nunca ouviu? Então, vou falar de novo. É porque se eu ficar repetindo sempre as mesmas histórias, a Ilana fala, de novo, Wesley. Então, eu tenho vocês como, né, respaldo para essa manhã. Nesse movimento onde os homens dizem somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, o povo está falando, cara, então não é nada sobre nós, né? Como é que a gente vai viver a partir de agora? Alguém chega para Lutero, um sapateiro, e pergunta, seu Lutero, como é que eu vivo uma vida mais piedosa? Como é que eu vivo uma vida mais santa? Como é que eu glorifico mais a Deus na minha vida? E Lutero pergunta, o que você faz da vida? E ele diz o seguinte, eu sou sapateiro, faço sapatos. Ele, então, faça o melhor sapato que você puder, o melhor, e venda num preço justo. E aí você vai glorificar a Deus. Né? Então, fica muito claro que os reformadores tinham essa preocupação de levar o povo novamente para o lugar onde Deus era glorificado em tudo que eles faziam, em todas as suas ações, nos seus casamentos, nas suas atividades profissionais, em todas as coisas. E esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de sólo e deu glória, nós estamos falando que Deus deve ser glorificado em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos, em todas as nossas ações. Mas, em segundo lugar, que é um ponto mais específico, que é um ponto mais claro dentro do contexto da Reforma Protestante, é que existia uma figura humana, né, que arrogava para si o título de representante, de vigário de Deus na terra, que era o Papa. O Papa dizia que era o representante do próprio Deus na terra. Ele dizia que ele era um intercessor entre os homens e Deus. E usurpava o lugar de Deus. Usurpava a glória de Deus. E a glória não deve ser tributada a homem algum. Não é sobre o Wesley, não é sobre pastor Hilton, não é sobre Ítalo, não é sobre Papa, não é sobre Augusto Nicodemos, não é sobre Paulo Júnior, não é sobre Paul Walsh, não é sobre John Piper. Quem somos nós? E eu remonto as palavras do pastor Hilton aqui no primeiro dia, quando ele fez uma introdução histórica, e aquilo me marcou. Quem é Lutero? Quem é Wesley? Quem é Hilton? Quem é Pedro? Quem é Paulo? O próprio Paulo fala sobre isso, né, quando ele trata a questão de divergência e divisão na igreja de Corinto. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. E ele pergunta, quem são esses caras? Se não servos de Cristo Jesus, daquele que realmente merece toda glória, toda honra e todo louvor. Então o Papa não é digno de adoração, Maria não é digna de adoração, não podemos de maneira nenhuma direcionar a glória do que fazemos para nenhum homem, mas somente a Deus a glória. E esse brado foi atormentador. Por quê? Porque quando você fala de graça, de fé, você toca no cofre da igreja. Quando você fala sobre o Cristo, você toca no prestígio do Papa. Quando você fala da Escritura, você toca na autoridade do Papa, mas quando você fala da glória, você tira o Papa da cadeira e ele fica atribulado, porque ele quer reinar sobre tudo e sobre todos, como aquilo que ele mesmo dizia sobre si, eu sou o vigário de Deus, eu sou Deus na terra. E os reformadores aparecem dizendo, quem é o Papa?
somente a Deus a glória. Amém? Você só lhe deu glória no contexto da reforma protestante. Mas olhando para o texto que nós lemos aqui, e aí o pessoal que estava comigo ontem vai ter que me ouvir de novo, nós vemos aquilo que nós chamamos tecnicamente de doxologia, um hino de louvor e adoração espontâneo. É o final do capítulo 11 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E por que, Wesley, que Paulo termina essa primeira parte da carta aos Romanos com esse hino de louvor e adoração? Com esse canto espontâneo? Por que de repente, enquanto o apóstolo Paulo está tratando sobre assuntos dos quais eu vou falar agora, ele rompe louvor e adoração? Por que, Wesley? A Bíblia deixa de maneira bem clara para nós, quando a gente faz uma análise da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que ele é dividido em duas partes. Parte teológica e doutrinária e a parte prática. Capítulo 1 ao capítulo 11 é a parte doutrinária, teológica. E do capítulo 12 ao capítulo 16 é a parte prática. E era muito comum o apóstolo Paulo fazer isso. Ele começava os seus escritos, ele começava a sua instrução, geralmente dando aos irmãos um conceito teológico, doutrinário sobre as verdades do Evangelho. E aí ele concluía dizendo, agora pega toda essa primeira parte aqui e coloca em prática. Era de praxe do apóstolo Paulo. Ele faz isso em Colossenses, ele faz isso em Romanos, ele faz isso em Gálatas, ele faz isso em Efésios. Ele pregava teologia e depois partia para a prática. Pregava teologia e depois partia para a prática. Por quê? Porque teologia sem prática não presta para nada a não ser para condenação. Só isso. E Paulo entendia que ele não podia parar aí. Wesley, qual é o conteúdo teológico, doutrinário da carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Simplificando aqui, indo direto ao ponto, o apóstolo Paulo, ele escreveu o maior tratado teológico sobre o Evangelho nos primeiros 11 capítulos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O maior tratado teológico sobre o que é o Evangelho está nesses primeiros 11 capítulos. Wesley, eu não sei o que é o Evangelho direito. Lê Romanos de 1 a 11. Wesley, eu quero entender o que o Evangelho é. Romanos de 1 a 11. Wesley, o que Cristo fez para salvar o homem? Romanos de 1 a 11. Como Cristo salvou o homem? Como o homem é salvo? Como Deus desenvolveu o plano da salvação? Romanos de 1 a 11. Romanos de 1 a 11. E eu quero trazer um esboço rápido aqui para vocês. Muito provavelmente não vou fazer as aplicações que eu fiz ontem, porque a nossa igreja está acostumada com essas aplicações, está acostumada com a pregação do Evangelho. Então vou pular algumas coisas aqui. Mas no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15, ele faz uma introdução, ele introduz a carta, ele se apresenta, depois ele fala do desejo de ver os irmãos daquela igreja, porque a igreja em Roma não foi fundada e plantada por nenhum apóstolo, amém? Tem uma tradição paralela que diz que Pedro foi o plantador, o fundador da igreja em Roma. Não existe isso na tradição cristã. Pedro chegou lá depois. E a maior prova disso é que quando Paulo escreve aos Romanos, ele não cita Pedro. Não é comum ter um apóstolo numa igreja, você escrever uma carta para lá e você não endereçar esse apóstolo. Então isso prova que Pedro não fundou a igreja de Roma. Pedro não plantou a igreja de Roma. Muito provavelmente, segundo a tradição que nós acreditamos, a igreja de Roma foi plantada pelos irmãos de Atos 2, que ouviram o evangelho no dia de Pentecostes, judeus de todos os lugares, judeus que moravam em Roma, ouviram o evangelho e levaram o evangelho para Roma e plantaram uma igreja lá. Então ele tem desejo de visitar esses irmãos e ele vai lá e escreve uma carta para dizer isso. Mas além disso, no versículo 16 e 17, ele resume o conteúdo, é o tema dessa primeira parte da carta, que ele fala sobre a justiça de Deus no Evangelho, é o texto que despertou Lutero para a verdade. Pode colocar para a gente rapidinho, para a gente ver? 1, 16 e 17. Esse é o texto que perturbou a mente de Lutero. Estava estudando a carta aos Romanos, dentro do quarto, sozinho, à luz de velas, e de repente ele lê: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, justo. Aí ele: como assim um justo vai viver da fé? Pensei que era pelas indulgências.
Pensei que era comprando os documentos papais. Pensei que era ofertando para a construção da Basílica de São Pedro. Mas como assim pela fé? Só fé? Aí entrou em crise. Ele falou, não é possível que seja só fé. E aí a gente precisa contextualizar algo, tá? Que a gente pega esse versículo aqui e pensa que esse versículo mudou a vida de Lutero, e Lutero ficou com esse versículo para sempre. Não, aí ele foi para a Bíblia. Vamos ver o que o restante da Bíblia diz. E ele foi vendo que desde o Antigo Testamento, inclusive esse próprio versículo 17 é uma citação do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, de maneira muito clara, a Bíblia mostra que o justo vive pela fé. Fé em quê? No Cristo. Foi com o João que eu estava conversando sobre salvação essa semana, né? João me fez uma pergunta e eu estava explicando para ele algo que a gente tinha conversado no discipulado, né? Como é que o cristão, posso dizer isso, no Antigo Testamento era salvo se não tinha Jesus? Eles eram salvos pela fé no Jesus que viria. Amém? E os do Novo Testamento, como que eles são salvos? Pela fé no Jesus que veio. É sempre Cristo. É sempre pela fé no Salvador prometido desde Gênesis 3,15. O que viria da semente da mulher e pisaria a cabeça da serpente. Pela fé, única e exclusivamente pela fé. Só que para desdobrar o Evangelho, o apóstolo Paulo precisa começar do começo. E aí, no capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20, ele vai falar sobre a universalidade do pecado. Todos os homens estão perdidos. Não tem como eu dizer para alguém que Cristo pode o salvar sem antes dizer para ele que o homem está perdido. Chega para uma pessoa e pergunta para ela, ou diz para ela, né? Jesus morreu para te salvar. O meu sonho é que ela pergunte para você, salvar de quê? Aí você vai ter que explicar. E Lutero, e Paulo faz isso aqui. Ele, nesse contexto aqui, que eu disse, citei agora, 1,18 ao 3,20, ele mostra, do versículo 18 ao 32, a pecaminosidade dos gentios, do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 8, a pecaminosidade dos judeus, do capítulo 3, versículo 9 ao 20, a pecaminosidade universal. Isso fica muito claro no capítulo 3, versículo 9 ao 12, onde ele cita Salmo 14, do versículo 1 ao 3, Salmo 53, do versículo 1 ao 3. Ele diz o seguinte, que se conclui, ele vai concluir a argumentação da universalidade do pecado, ele vai mostrar que todo mundo é pecador. Que se conclui, temos nós alguma vantagem, os judeus, né? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, aí ele cita, né, os salmos que eu falei, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a condição humana. O problema do cara não é que ele é maneiro e só falta Jesus, ele é pecador e vai para o inferno. O problema do cara não é que ele só está duro, ele é esse cara do texto aqui. Não faz o bem, desviado de Deus, não é justo. Ele nos chama de inúteis aqui, todos se desviaram e se tornaram inúteis. Qual é a inutilidade do texto? Ao que ele se refere? Ele está falando que todos perderam o propósito. Amém? Deixa eu botar um exemplo aqui. Vamos botar esse tripé aqui. Qual é o propósito do tripé, irmão? É segurar a câmera, sim ou não? Quebrou um pé do tripé e ele não pode mais ficar em pé. O que a gente faz com ele? A gente joga ele no lixo. Por quê? Porque ele perdeu o seu? Ele se tornou inútil. É a humanidade depois da queda. Podia todo mundo para a mesma lata de lixo, todo mundo para o mesmo inferno, estava bom. Porque nós perdemos o propósito. Quando Adão caiu, nós nos afastamos de Deus. Assim começa a pregar o Evangelho. É desse jeito que começa a pregar o Evangelho. Né? Quando a pessoa fala assim, cara, a economia está uma porcaria. Eu falo assim, não, deixa eu te falar o que está uma porcaria também. Não é a economia não é o presidente não, somente não. Está tudo uma porcaria, o mundo é uma desgraça, Deus amaldiçoou o mundo por cada queda. E agora, quem poderá nos defender? Vou continuar o Evangelho. Então ele mostra de maneira muito clara isso.
Capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 4, versículo 25, ele vai falar sobre a justificação pela fé, usando um texto do Antigo Testamento, Gênesis 15, 6, onde ele fala sobre a justificação de Abraão. Capítulo 4, versículo 3, ele diz: pois o que diz a Escritura, o Antigo Testamento? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça, imputado por justiça. Por que Abraão foi considerado justo? Porque ele fez alguma coisa? Por causa das obras dele? Não, porque ele creu em Deus. Deus falou com ele e ele simplesmente creu em Deus. E esse contexto é quando Abraão já está ali meio desanimado, no capítulo 15, Deus tira ele da tenda. Eu preciso falar. Quando a gente fala do episódio de Abraão, e a gente vê em algumas músicas até, levanta, sai da sua tenda e tal, aquele negócio todo, parece que o texto está falando de uma grande bênção que Deus tem para dar para nós e vai mudar a nossa vida e vai nos colocar, né, em outro patamar. O contexto é justificação e não é bênção material. E quando ele coloca ele fora da tenda e fala: olha para o céu, Abraão. E Abraão olha. Pode contar as estrelas? Abraão, não. Assim vai ser sua descendência. Sabe o que Deus está falando para ele? Seu incrédulo, é assim que eu vou fazer com você. Eu não precisava te tirar da tenda e te botar aqui fora, mas porque você é um incrédulo. Aí quando Abraão recebe aquela palavra, nunca mais ele questiona Deus sobre o nascimento da sua descendência. Ele crê em Deus. Ele crê em Deus. E aquilo lhe é imputado, ou seja, acrescentado como justiça. É assim que o homem é salvo, irmão. O homem é salvo única e exclusivamente pela fé nesse Deus que se revela no Antigo Testamento de maneira mais obscura, mas no Novo Testamento de maneira muito clara na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O homem é salvo pela fé na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 39, a Bíblia fala sobre os benefícios e desdobramentos da justificação pela fé. O apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 1 ao 11, ele fala das bênçãos garantidas na justificação, ele começa já com o pé na porta. Justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Tu tinha que soltar fogos quando você lê isso. Você tinha que comprar uma caixa de 12 por 1 e ir para a rua e soltar fogos. Temos paz com Deus. Por quê? Porque antigamente era guerra, nós éramos inimigos dele, Deus ia atropelar a gente, ia passar por cima de nós. Mas aí, na morte de Cristo, ele nos reconciliou. Ele desfez a inimizade, ele desfez a guerra que havia entre nós e ele. E agora, nós deixamos de ser inimigos e passamos a ser amigos de Deus. Nós somos da família de Deus. Então ele vai falando sobre essas coisas. No capítulo 6, ele fala sobre a santificação e o triunfo contra o pecado, que é algo que eu acho extremamente importante também, porque quando a gente fala de salvação sem obras, o pessoal logo pensa o seguinte: já que não é pelas obras, não preciso fazer obra nenhuma. É ou não? Se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, e não por obras, então deixa eu viver a minha vida desgraçada aqui, porque eu vou ser salvo de qualquer jeito. O apóstolo Paulo, falando sobre a teologia dos dois homens, os perdidos em Adão e os salvos em Cristo, ele termina dizendo o seguinte, capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o apóstolo Paulo era especialista em antecipar a mente dos outros. Especialista. Porque quando você fala onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, logo você pensa, então se o pecado é que faz a graça de Deus superabundar, então eu vou pecar para que a graça de Deus superabunde, mas ele se antecipa. E no capítulo 6 ele já mata a charada. Continuaremos no pecado para que superabunde a graça de Deus? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Como nós que morremos para o pecado continuaremos vivendo nele? Então a gente precisa entender que dizer que nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, sem obras, não nos abre um precedente para viver uma vida desgraçada, uma vida que provoca a ira no Criador, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5 de 2 Coríntios, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Põe para a gente o 6,4 para a gente entender um pouco melhor isso. Acho isso aqui muito importante. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em quê? Novidade de vida numa vida nova. E aí você não é uma pessoa melhorada, você é outra pessoa, uma nova criatura, alguém que vai viver para a glória de Deus. Capítulo 7, versículo 1 ao 6, triunfo da graça sobre a lei. Capítulo 7, versículo 7 ao 25, relação da lei e do pecado. Capítulo 8, versículo 1 ao 39, a vida no Espírito e a certeza da esperança da salvação. E isso eu quero ler com vocês aqui. Para mim faz todo sentido a gente ler isso hoje. A salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, por meio da fé nele, no seu sacrifício, está garantida por ele. Diga amém. Wesley, eu perco salvação? Se você se salvou, pode ser que sim. Mas se foi Cristo que te salvou, ele é poderoso para te sustentar até o fim, para guardar o seu bom depósito, a sua salvação até o fim. E onde que ele garante isso? Vamos lá, versículo 31 do capítulo 8 em diante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Que coisas são essas a que ele se refere? Eu acho que o pessoal do discipulado da interpretação bíblica já está, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias aqui. Ele está se referindo a algo aqui. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Onde estão as coisas do versículo 31? Nos versículos anteriores. Põe lá para a gente, Giovanni. Versículo 29 e 30. Olha do que ele está falando. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou. Esse conheceu aí é uma palavra grega que fala sobre a determinação de Deus na eternidade passada. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Isso fala de algo que ele vai completar no futuro, mas como se já tivesse completado. Em Cristo Jesus isso já está tudo feito. Já está tudo pronto. Você já é chamado, você já é justificado e você já é glorificado na pessoa de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Aí vamos para o 31. À vista dessas coisas, diante dessas coisas, o que a gente vai dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está vendo que não é sobre dinheiro? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é sobre alguém estar fazendo fofoca de você e você dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Né? Pode vir que Deus está do meu lado, não é isso. O contexto é forense. Pensa num tribunal. Se Deus é por mim, ou seja, se é Ele quem me defende, quem vai me acusar? Se é Ele na pessoa de Cristo Jesus que é meu advogado, quem é que vai se levantar contra mim? Olha lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos até o 35, perdão, Gilberto. Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça? Não é por uma oferta de amor. Vamos bater nas indulgências do presente. Não é pelo voto do envelope. Né? A gente estava conversando ontem, né, Samuel? Samuel estava contando para a gente um episódio onde passou o momento ofertório, né? Passou o momento ofertório. E aí depois o cara pegou o microfone para pregar. Deus me tocou aqui, irmão. E agora eu quero que tu traga o seu melhor aqui na frente. Ué, já passou o momento ofertório. Agora tem que levar o melhor, então o que eu dei era o pior? Não, agora você tem que trazer o seu melhor. E aí eu gosto do Isaac, né? Vem trazer o seu Isaac hoje. Irmão Abraão só tinha um Isaac. Toda semana estão pedindo um Isaac diferente. Não, a igreja está com um desafio financeiro. Quem botou a igreja nesse desafio? Foi eu, como um pastor irresponsável, que comprei o que a igreja não podia pagar, ou a gente tinha condição de comprar um terreno próprio? E aí eu tenho que te oprimir, eu tenho que te amassar e dizer que sua bênção vem por meio da sua oferta. Né? E eu estou falando de coisa rasa, né? Porque tem vassoura ungida, tem pedaço de tijolo ungido, tem essas paradas todas assim. De graça, irmão. Está escrito lá, ó. Todas as coisas. De graça. Aí alguém diz assim, se você não ofertar, Deus não vai te dar dinheiro, irmão.
Está cheio de milionário que não gosta nem de pagar o conserto do cano da cozinha deles. Que dirá da oferta para a igreja? Por que eles têm tanto dinheiro assim? 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus, não é você que se justifica. É Deus que te justifica. Você não precisa ir para a rede social ficar batendo boca e jogando indireta para ninguém. Você não precisa provar para o mundo inteiro, né, através de discussão e bateção de boca, de que você está em Cristo Jesus. É Ele que te justifica diante dele mesmo por meio do Filho dele. Você viu eu fazendo? Você estava lá quando eu fiz? Vai viver, vai ser crente, cara. Vai deixar claro através da sua vida ordinária, comum, que alguma coisa aconteceu na sua vida. Que você não era quem é mais. Isso vai ficar claro, isso vai ficar notório. Mas mais importante do que você deixar isso claro diante dos homens, é que isso já é claro diante de Deus. É Ele quem te justifica diante de si próprio por meio de seu Filho. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais que ressuscitou, está à direita de Deus. E também intercede por nós. Ele está lá à direita de Deus, intercedendo. Sabe o que é interceder? Sabe ou não? Interceder é se colocar entre. Já viu quando o pau está quebrando? Aí você entra, não! Aí você joga um para lá e um para cá. Isso é intercessão. Isso é interceder, é se colocar entre quem está do lado de cá e entre quem está do lado de cá. O que Cristo faz diante de um Deus santo que tinha que me matar porque a pia não tem uma louça, eu pego uma caneca, bebo água e deixo lá? O que Cristo faz nesse momento, onde eu deveria ser morto pelo meu pecado contra minha esposa que pede toda hora? Wesley, a louça está limpa, não deixa a toalha aí. Jesus entra e fala, não, o Wesley é pecador, mas eu já morri no lugar dele. Isso é intercessão. É essa intercessão de Cristo, irmão. É o Deus Santo do lado de lá querendo matar o pecador de maneira justa e Cristo Jesus dizendo, já morri no lugar dele. É o advogado fiel, né? Esse é o advogado fiel. É o advogado fiel entrando na minha e na sua causa e dizendo, já paguei o preço. Já está pago, nenhuma condenação há para quem está comigo, para quem está do meu lado. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O que vai nos separar do amor de Deus, irmão? Quem vai nos separar desse amor revelado na cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Nada pode nos separar, essa é a grande bênção. É a certeza de que nós não cairemos do estado que nos encontramos hoje. Ele é por nós, ninguém é contra nós. Ninguém pode nos separar do Cristo que morreu no nosso lugar e deu a vida por nós. Ninguém. Capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 32, o apóstolo Paulo vai falar da relação da justiça de Deus para com Israel e os gentios. É um bloco, né, que gera muita confusão, muitas questões, mas para mim é muito claro, extremamente claro. E a gente vai ver isso em alguns versículos aqui. Paulo vai mostrar nesse bloco que do mesmo jeito que Deus trata com os gentios, ele trata com os judeus. Do mesmo jeito que ele trata com os judeus, ele trata com os gentios. Olha o que ele diz no capítulo 9, versículo 6 ao versículo 8. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Olha lá, ó. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Por que ele está falando isso? Porque quando Paulo vê um monte de judeus se perdendo e indo para o inferno, parece que a promessa de Deus preservar o seu povo falhou. Parece que as promessas do Antigo Testamento relacionadas ao povo étnico de Deus caíram por terra. E aí ele diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são. Então não é carne, não é sangue. A gente sabe que os verdadeiros descendentes de Abraão são os descendentes da fé. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? São os da fé. Põe pra gente, Giovanni, rapidão. O capítulo 2, versículo 28 e 29. Estou olhando aqui no meu relógio está parado. Que horas tem? 11h50. Dá meu telefone aí para não me perder. Olha lá, ó.
O apóstolo Paulo está condenando os judeus aqui, dizendo que estão em pecado, tá? Dentro desse contexto. E aí os judeus ficavam se gabando de dizer, nós somos o povo de Deus, nós temos a lei, nós temos o pacto, nós temos a aliança, nós temos os patriarcas. E aí ele vai falar, nós temos a circuncisão. Não é judeu quem é apenas exteriormente. Nem é circuncisão o que é meramente física. Ou seja, você não é judeu de verdade porque você nasceu no meio do povo judeu. Você não é circuncidado porque a circuncisão foi feita na carne. Olha o que ele diz no versículo 29. Não. Judeu. Quem é judeu de verdade? Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada onde? Pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro judeu, é aquele que Deus transformou no coração. Quem nasceu de novo, quem teve o coração circuncidado, quem teve o coração trocado, quem foi regenerado pela obra do Espírito. E aí fica um monte de gente tola, não vou chamar de idiota, vou chamar de tola, querendo voltar aos rudimentos da fé judaica, da tradição judaica. Não estou falando que a gente tem que desprezar a tradição judaica. É que a gente tem que fazer a leitura certa dela. A leitura certa do Antigo Testamento. E a leitura correta do Antigo Testamento fica clara no Novo. O Evangelho é pregado desde o início até o fim das Escrituras. E o Evangelho é um homem caído, longe de Deus, se voltando para Deus por meio da fé na revelação do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus faz uma obra no coração desse homem, quer seja ele judeu, quer seja ele grego. E ele é introduzido numa verdadeira família da fé. Continuemos lá, Giovanni, por favor, capítulo 9, versículo 6. Olha o que ele diz. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Faz uma citação do Antigo Testamento. Versículo 8. Em outras palavras, não somos filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendências de Abraão. E simples assim. Ele está fazendo um paralelo entre Isaac e Ismael. Não são dois filhos de Abraão? Não são dois nascidos do patriarca Abraão? Mas por que a promessa alcançou só um? Pela eleição. O povo de Deus é quem ele chama, quem ele justifica, quem ele regenera, quem ele transforma. E aprove a Deus fazer isso por meio de Isaac, não por Ismael. E acabou, irmão. Olha o que ele diz no capítulo 10, versículo 11 ao 13. Capítulo 10, versículo 11 ao 13. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma citação primeiro de Isaías 28, 16, depois Joel 2, 32. Então não tem esse negócio de judeu gentil. Tem quem crê, quem invoca, quem confia, quem se dobra de joelho e diz, eu preciso do Senhor, me salva. É isso. Ah, Wesley, eu sou judeu, já invocou o Senhor? Já pediu salvação dos seus pecados? Já clamou a Ele para que Ele te alcance com misericórdia, graça e te regenere? Sim, então você é povo de Deus. Capítulo 11, versículo 32. Olha o que ele diz para a gente concluir e ir para o texto. Pois Deus sujeitou todos à desobediência. Todos aqui faz referência a todos os homens em todas as eras, em todos os tempos. Todos os homens vindos de Adão estão nessa condição, sujeitos à desobediência. Sujeitou todos à desobediência. Para que, Wesley? Para exercer misericórdia para com todos. Todos aqui têm uma outra conotação. Todos aqui não é esse todos da primeira frase. Todos aqui são os eleitos. E gente de todos os lugares. Pensa comigo que o contexto que a gente está trabalhando aqui é um contexto que fala do Israel étnico. E a Bíblia mostra de maneira bem clara que o trabalho de Cristo e do apóstolo Paulo principalmente era mostrar para os judeus que havia salvação fora deles. Então quando ele diz que ele vai exercer misericórdia sobre todos, ele está dizendo, é para além dos muros do povo judeu.
Deus vai alcançar gente do mundo inteiro, de todas as raças, de todas as nações, os eleitos espalhados pelo mundo inteiro. Você entendeu tudo que a gente falou até agora? O evangelho de Cristo Jesus está claro? Tá ou não? Não tem como não ficar, irmão. E essas são as bênçãos do evangelho. Esse é o evangelho, a gente começando mal, morto, quebrado, rebelde contra o Criador. E Deus intervindo e enviando seu Filho e nos justificando por meio do sacrifício dele. Quando Paulo termina de dizer tudo isso, ele irrompe em louvor. E ele canta o que nós lemos aqui. Sabe o espontâneo, né? A galera que é do worship aí, manda um espontâneo aí. Espontâneo já existia naquela época, era doxologia. É quando o cara estava falando de um assunto determinado que enchia a alma dele e ele colocava para fora através de música. E é o que Paulo vai fazer agora. E qual é a música que o apóstolo Paulo vai cantar? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Paulo faz uma análise de todo o plano da salvação e ele diz, homem nenhum pode conceber isso. Que maluquice é essa? Que loucura é essa? Deus poderia salvar o homem de qualquer jeito, irmão. Ele podia descer na terra e falar, vem todo mundo para cá, que eu quero vocês, e acabou. Podia ou não? Sim ou não? Mas ele faz questão de se humilhar e assumir forma humana na pessoa do seu filho encarnado, vai à cruz, o próprio Deus na pessoa do filho inocente, sem pecado nenhum. Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Não pecou, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Vai para a cruz, inocente, no lugar dos pecadores, no lugar dos culpados, no lugar dos condenados. E é desse jeito que ele resolve salvar o homem. E é por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é um escândalo para o judeu. Por que a mensagem da cruz é um escândalo para o judeu? Porque o judeu pensava que o Messias ia ser um herói político, um rei como Davi foi, e tirar o povo debaixo do jugo da opressão de Roma. Eles pensavam que o Messias seria um cara num cavalo branco e uma espada desembanhada, dizendo independência ou morte, né? Mas quem vem salvar o mundo? O filho de Maria, filho de Zé, lá de Nazaré. Mas vem profeta de lá? É assim que Deus faz, para confundir os que precisam ser confundidos. Vem profeta de lá, vem salvação desse lugar. Aí a gente já começa a ver que o plano de Deus contraria a lógica humana. É escândalo para o judeu, por quê? Porque o judeu não esperava de maneira nenhuma que o Messias seria um homem frágil como eles. Um homem simples, que andou no meio dos pobres, no meio dos pecadores, no meio dos publicanos, no meio dos segregados, no meio dos marginalizados, que abraçava as prostitutas e dizia a elas, vem após mim. Eu sei que não tem lugar para vocês na sociedade, mas comigo tem. Eu sei que os pecadores dessa cidade são desprezados e marginalizados, mas eu quero sentar na mesa de vocês e comer na casa de vocês. É assim que Deus resolveu salvar o mundo, vindo aqui. Ontem eu ilustrei dessa maneira, irmão. Quando você passa por um pedinte na rua, você tem várias opções, né? Mas a comum, sabe qual é a comum? É a gente pegar 5 contos, 2 contos, dar na mão dele e sair se sentindo, é ou não? Fiz minha boa ação de hoje. Mas você também pode sentar lá com ele. Ou então pegar ele e levar no restaurante mais próximo e sentar na mesma mesa do pedinte e dizer, o que você precisa de mim? Sabe qual foi a opção que Cristo escolheu quando olhou para nós? A segunda, sentou na nossa mesa. Na mesa dos pecadores, dos miseráveis, dos culpados, dos pedintes, dos mendigos, daqueles que provocavam a ira de Deus e disse, eu vim botar vocês na minha mesa. É assim que Deus decidiu salvar o mundo. Ele não salvou o mundo com um exército. Ele não salvou o mundo através de uma política econômica perfeita. Ele salvou o mundo sangrando, morrendo, entregando a vida no meu e no seu lugar. Foi assim que Deus decidiu salvar o mundo. Isso é um escândalo para o judeu que esperava um herói político. Mas para o grego é loucura. Paulo diz isso.
A mensagem da cruz é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Por quê? Porque na mitologia grega, os heróis eram fortes, poderosos, semideuses. Hércules, filho de Zeus, o outro filho de Poseidon. Esses eram os heróis da mitologia grega. Dentro da mitologia grega, os heróis eram os heróis de guerra, que saíam na frente da batalha e conquistavam outros povos, que voltavam triunfantes no seu cavalo, entrando na cidade e recebendo louros e folhas e flores pela multidão alvoroçada. Quando você chegava para o grego e dizia, eu encontrei o Salvador da humanidade, ele perguntava, qual é o nome desse imperador? E tu dizia, não é imperador nenhum, é o Cristo morto na cruz. Aí ele dizia, vai com essa loucura para lá, pá. Os heróis que nós conhecemos aqui são poderosos. Os heróis que nós conhecemos daqui são fortes. Eles saem para conquistar e conquistam. Você está dizendo para mim que o Salvador do mundo morreu numa cruz pelado? Porque você precisa entender o contexto histórico, né? Essas imagens de Jesus com uma tanguinha branca é só para não escandalizar, mas os crucificados daquela época morriam pelados. Porque eles não só morriam, mas eles tinham que ser envergonhados diante da sociedade. Quem é o Salvador do mundo? É aquele homem pelado, todo arrebentado com aquela com aquela coroa de espinho na cabeça? É esse aí. Deixa eu ficar aqui com as minhas fábulas, com as minhas filosofias. Eu prefiro elas do que essa mensagem. Mas essa é a boa nova do mundo. Essa é a boa notícia para os homens perdidos. O Filho de Deus veio nos resgatar da nossa miséria, passando ele pela miséria que era nossa. Esse é o Evangelho. E aí quando Paulo pensa nisso e fala sobre isso, ele olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos. Juízos aqui são decisões, tá? Quão inexplicáveis são as suas decisões. Quão insondáveis são os seus caminhos. O que são os caminhos? Os meios pelos quais essas decisões são colocadas em prática. Ou seja, quão inexplicáveis são as decisões que Deus assumiu. Que decisão é? Vou matar meu filho no lugar de vocês. Isso é inexplicável. Quão insondáveis são os caminhos? Quais são os caminhos? Cristo vindo à Terra, encarnando e fazendo isso. Morrendo no nosso lugar. Homem nenhum ia conseguir conceber isso. Homem nenhum. Aí ele cita Isaías 40, 13, dizendo, versículo 34, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem estava lá para dar conselho para a Trindade no dia que elas decidiram matar o filho no lugar dos homens? Wesley, a Trindade decidiu isso quando? Antes da fundação do mundo. 1 de Pedro diz isso, o cordeiro estava imolado antes da fundação do mundo. Não tinha nem tempo e espaço e o cordeiro já estava determinado a morrer no meio do seu lugar. Você acha que Deus foi pego de surpresa, assim? Aí, de repente, o pecado aconteceu e Deus falou, meu Deus, tem que resolver essa loucura aqui. Não, isso é o plano de Deus. Desde sempre, ser glorificado através da redenção por meio de seu Filho. E a pergunta é a seguinte, é essa aqui. Quem conheceu a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? Qual de vocês que estão aqui estavam lá no dia da criação para dizer, vamos fazer desse jeito aqui? Versículo 35, Jó 41, 11, ele diz, ou quem primeiro deu alguma coisa ao Senhor para que isso lhe seja restituído? Quem deu alguma coisa para Deus? E aí a gente vai bater de novo, né, no pessoal do voto. Entrega para Deus que Deus te entrega. Entregar o quê? Que você não tem nada? Entregar o quê, irmão? Então, meu dinheiro eu vou dar para a obra de Deus. Que teu dinheiro? O meu tempo eu vou dar para a obra de Deus. Que teu tempo? A minha força eu vou dar para o reino de Deus. Que tua força? Quem deu alguma coisa para Deus restituir. E eu gosto de Paulo que ele vai se amassando aqui. Ele se coloca numa condição onde... E ele conclui dizendo, porque dele, todas as coisas pertencem a Deus. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Tudo é de Deus. Salmo 24, verso 1,
Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quem é de Deus é que levanta a mão. Mas quem está lá fora e acha que não é, também. Eles só vivem como se não fossem, por isso eles vão para o inferno, justamente. Tudo é de Deus, irmão. E aí, se você quiser viver do jeito que você quer, você tem que criar um universo para você. Sair do universo de Deus e respirar seu próprio ar. Se você não puder fazer isso, você tem que entender que você não manda em nada aqui. Que as coisas não são do meu e nem do seu jeito. Ah, eu acho que está errado. É antibíblico? Está fora das Escrituras? Não, então... Tudo é dele, irmão. Deus é dono de tudo. Ele é o início de todas as coisas. Todas as coisas foram geradas em Deus. Ele continua. Por meio dele ou por ele, né? E aí fala do meio da parada. Tudo é dele, começa nele, e tudo é por ele, ou seja, ele sustenta todas as coisas. Deus não só criou, Deus não só fez, mas ele também é quem sustenta tudo. Ou você acha que de manhã, assim, pela manhã, quando você acorda, né, cheio de sono, ai meu Deus, você está levantando porque você é capaz de sustentar o próprio fôlego. Não foi o salmista que falou? Deitei, dormi, acordei, porque o quê? Porque eu sou bom demais para acordar pela manhã e levantar? Porque eu tenho um monte de graduação, pós-graduação e tal, e por isso eu mereço viver mais um dia para viver minhas graduações? Hebreus capítulo 1, versículo 3, falando da grandeza e glória de Cristo, né? O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, né? Cristo é o próprio Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo está à destra do Pai, sustentando tudo. Como, Wesley? Pelo poder da sua palavra. É a palavra dele que manda uma folha descer da árvore. É a palavra dele que diz não respira mais. É a palavra dele que diz seja próspero, seja abatido. Não é o cântico de Ana? Você que levanta os príncipes, exalta os príncipes e abate os reis. Ele é que manda e sustenta tudo pelo poder da palavra dele. Tudo! Não é o Papa. Não é o pastor presidente. Não é o líder do departamento, não sou eu. Ele que sustenta tudo. E diferente da tradição paralela que diz que quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando de Pedro, pensa comigo. Se fosse Pedro o sustentáculo da igreja, onde é que ela ia parar? Se esse grande homem de Deus, logo depois dessa fala de Cristo Jesus, já o negou sem pensar duas vezes? Se o Pedro, que supostamente é o sustento da igreja, negou Jesus logo depois dessa fala, onde essa igreja ia parar, irmão, se dependesse desse homem? Que não apenas aí, mas mais na frente deu mole de novo, a ponto de ser repreendido pelo apóstolo Paulo por causa de ter se deixado levar pelos judeus cristãos, numa situação entre os gentios. É ele que sustenta tudo, não é eu, não é você, não somos nós, ele sustenta tudo. E tudo, tá? E tudo. Não é a igreja, não é os cristãos, é tudo. É o governo que está aí, é o governo da China, o governo da Coreia do Norte, é o mundo inteiro. É ele que segura o mar para não invadir a terra. É ele que mantém os astros presos lá no cosmos para não cair e destruir a terra aqui. É ele que desvia os meteoros da rota da terra para que eles não colidam com a terra e destruam tudo. Ele sustenta tudo do jeito como tudo está. E ele conclui dizendo para ele, porque ele é o começo, ele é o meio, mas ele é o fim de todas as coisas. Primeira de Crônicas, livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 ao 13, é Davi engrandecendo a Deus pelos grandes feitos dele no ministério de Davi. Teus, ó Senhor, são teus, não nossos. A grandeza, o poder, a glória, majestade e o esplendor.
pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos ao teu glorioso nome. Esse aqui é o grande rei Davi, no ápice do seu reinado, dizendo, tudo é para ti, tudo é para ti, tudo é para ti, tudo é para ti. E Paulo encerra o texto dizendo, a ele seja a glória para sempre. Só lhe deu glória. E sabe o que eu acho engraçado aqui? Que Paulo falou do evangelho até agora, sim ou não? Mas ele termina dizendo, tudo é dele. O que o evangelho tem a ver com tudo? Porque o evangelho não fala de Deus salvando a alma de homem, irmão. O evangelho fala de Deus redimindo toda a criação. Toda a criação. Redimida pelo sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí você fica se perguntando, Wesley, se tudo é dele, por ele, para ele, onde é que eu entro? Não entra. Você não entra, você não tem mérito nisso. Você não tem glória nisso. Você tem que se alegrar por ser um participante do que Deus está fazendo. De ser alguém que está fazendo parte da gloriosa obra da redenção e salvação, promovida por Deus em Cristo Jesus naquela cruz. O Papa, os pastores presidentes, o clero, os homens, precisam aprender urgentemente que eles não são nada e por isso não merecem glória nenhuma. Repito a fala de Paulo e concluo, a ele seja a glória para sempre. Amém. Se coloque de pé.